Bom dia, boa noite para quem vai ver à noite, mas bom dia para todo mundo. Conforme eu havia combinado, eu vou fazer um resumo aqui para as 4 turmas de ciência política, do que nós vimos no no primeiro bimestre, sobretudo no primeiro mês de aula, que aí alguns colegas não conseguiram participar, né? Para que vocês retomem passo a passo, digamos assim, os materiais para estudo para a prova. Primeira coisa que eu gostaria de dizer, gente, é uma prova só, é um momento de você sistematizar o que você aprendeu. Então, né, não vamos fazer disso assim, ficar tenso além do possível. É um momento de sistematização, é um momento que você vai dizer para o professor o que você aprendeu. E, sobretudo, você vai, pelas tuas palavras, convencer o professor de que você aprendeu. Se não aprendeu tudo, tá bem? Por isso que existe avaliação, para a gente voltar a retomar alguns dados, tá bom? Então, nós começamos pela discussão da relação da ciência política, da teoria geral do Estado, com o direito. Por que que essa disciplina compõe uma disciplina do direito, que a gente chama de propedêuticas? O que que é essa disciplina, que no primeiro momento a gente fala, nossa, eu vou ter que estudar história, vou ter que estudar política, mas o que é que essa disciplina, ela contribui para compreender melhor o direito em si, né? A ação, a operação do direito, mas principalmente e sobretudo, o direito como um arcabouço, né, normativo, como uma forma que o Estado encontrou para normatizar e, às vezes, também para normalizar condutas que se julgue em algum tempo adequadas, necessárias para a vida em sociedade. Então, eu vou abrir aqui os PowerPoints, apenas a capa deles, para que vocês relembrem algumas coisas que discutimos. Esses PowerPoints, eles estão no disco virtual da disciplina Teoria Geral do Estado e Ciência Política, ali no ambiente AVA, tá bem? Então, eu vou aqui abrir, um minutinho, por favor, para que a gente possa ir relembrando, e para os colegas que chegaram depois do ProUni, né, que muito provavelmente já olharam esse material, então, para que os colegas tenham uma noção do que nós discutimos naqueles dias dali, né? Então, uma das coisas que a gente olhou foi essa essa primeira questão da relação entre ciência política e direito, né? Da relação, então, desses conteúdos com o direito. Vamos ver se abre aqui. O sistema está dizendo que está lendo. Então, olhem aqui, gente. A importância da ciência política para a compreensão do direito. Estão observando? Então, nesse PowerPoint, a gente... Vamos ver se eu consigo mudar aqui. A gente trabalhou um pouco né, qual é o papel, perdão, da ciência política? Então, ela vai só relembrando e apresentando para os colegas. Ela vai estudar a organização e o funcionamento do Estado. Opa! Ele me disse que não é possível apresentar o conteúdo aqui. Vamos voltar para ver se a gente consegue. Vamos ver por que que ele não deixou. Não é este. Este aqui, eu já vou aproveitar que entrou na tela. Este aqui são o link dos 2 vídeos que vocês têm que assistir, que é o último ponto dessa nossa conversa aqui hoje, que é as discussões das competências socioemocionais, ou das competências, das habilidades e das condutas adequadas
para o profissional do século XXI. Quem teve o prazer aqui em Joinville ontem de ir à aula inaugural, tratou muito desse tema, né? A competências, habilidades e condutas que o profissional, não só do direito, todo e qualquer profissional, deve desenvolver para, enfim, dar conta das exigências e das questões ligadas ao século XXI. Mas esse é o nosso último ponto, só que aproveitei que entrou aqui, mas nós estávamos neste ponto aqui. Eu vou fazer dessa forma porque está rodando melhor. Então, diz o que a ciência política ela estuda, ela não estuda só o Estado, mas ela estuda a interação dos grupos sociais que nele existe, e ela trata dos valores fundamentais, como igualdade, liberdade, justiça e poder. A outra relação que a gente pode aproximar de ciência política, ou de teoria geral do Estado e o direito, é que o Estado ele vai sempre, a partir de inquietações da comunidade, a partir de provocações da sociedade, ele vai pensar a elaboração e a aplicação das normas jurídicas. E isso se faz necessário quando, em teoria geral do Estado, a gente adquire as noções básicas sobre o Estado, que é o que nós fizemos no primeiro mês de aula com o texto do Reinaldo Dias. E que então já fica aqui a primeira dica: é preciso ler aquele texto que está indicado no nosso material de estudo, que é o texto do Reinaldo Dias, da página 44 à página 67. Esse foi o primeiro texto que as turmas leram, ficharam, discutiram com os colegas, depois discutimos no grande grupo, que é o único texto, digamos assim, que nós temos, né? Existem vários tipos de texto, mas é o texto escrito que a gente tem para a prova, né? Depois são aqueles 2 vídeos que eu marquei ali e as aulas expositivas que nós tivemos, que daí é bem importante que você, né? Se você não tem as anotações, veja se um colega tem, pegue esses PowerPoint, sistematize, dialogue, tá bom? Então, um outro objetivo da ciência política, ela procura fazer com que o profissional de direito não fique só olhando para o ordenamento jurídico, mas que ele possa olhar para as necessidades da sociedade, que ele possa dizer, a partir das inquietações da sociedade, o que é que tem que ser transformado no direito. Então, um profissional da área de ciência jurídica, ele não vai só operar no que já está pronto, ele vai também, por meio de muitos caminhos, propor também alterações no direito. E, dessa forma, então, faz-se necessário a ciência política, a teoria geral do Estado, para além de dar preparação depois para as disciplinas como direitos humanos e teoria constitucional, direito constitucional, ele também faz com que a gente tenha um olhar crítico, reflexivo, questionador, inquietante para os temas atuais da sociedade, né? A gente precisa compreender o funcionamento estratégico da sociedade para compreender o direito e para compreender as demandas dessa sociedade. Então, aqui fica algumas indicações, né, que vocês também podem ir para olhar essa relação entre ciência política e direito, ok? A segunda questão que a gente discutiu em sala de aula, e que é muito importante que vocês saibam, é quando surgiu a ciência política, como ela surgiu e para quê. Então, isso aqui é bem importante, né? Que vocês consigam elaborar a partir de tudo que já ouviram na aula. Qual é a complexidade da ciência política? Por que ela é considerada uma ciência complexa, né? Porque então ela estuda a política, o poder e o homem em sociedade. Ela estuda o ser humano e suas relações de poder.
e suas relações entre sociedade e Estado. Né? Ela procura, então, compreender quais são esses jogos, esses acordos, essas ebulições, essas tensões que faz com que o Estado precise, mesmo que não queira, ouvir a sociedade. Então, ela sempre existiu, a política, o estudo da política sempre existiu, desde lá do mundo antigo, né? Como vocês estão estudando filosofia, mas como uma ciência, com o objetivo de construir hipóteses e construir como uma disciplina, uma área do saber, ela vai se desenhando a partir do Renascimento, né? A partir do século XV e XVI, com Maquiavel, e tanto que quando a gente vai estudar o Maquiavel, ele aparece como um, o pai da ciência política, né? Então, é ali no Renascimento, no início da discussão da racionalização, do rompimento com o teocentrismo, do rompimento do pensamento da Idade Média, que a gente vai construir um, um arcabouço teórico, né, um método para estudar a política aos olhos da ciência, tá bem? Então, ela, de fato, como um ramo do conhecimento da ciência racional, ela nasce no século XIX, na Alemanha, como uma ciência que estuda as coisas do Estado primeiro e da administração pública. Né, nesse sentido, então, como eu disse, ela nasce na perspectiva do renascimento das ciências. E ela vai perdurar aí os primeiros três séculos, muito mais construindo esse arcabouço teórico. Aí depois, como eu disse para vocês, no século XIX ela se torna um ramo mesmo da ciência. Além da Alemanha do século XIX, ela ainda se expande para a França e para a Itália. Mas há um segundo momento da ciência política, sem esquecer aquele momento que ela estuda o Estado e a administração pública, que é um momento no meados do século XX, nos Estados Unidos, em que ela acrescenta ao estudo do Estado e da administração pública, ela passa a estudar também o comportamento de indivíduos e de grupos sociais que fazem política. Ou seja, estende-se o conceito de quem faz política. Se antes a gente tinha os grandes mandatários, né, as grandes personalidades, como aquelas fazedoras de política, agora você tem, e eu observei agora que o slide não está projetado para vocês, mas eu fiz a partir deste slide aqui, vamos ver se vai entrar. Vamos lá. A gente está destreinada do Teams. Vamos ver se ele vai entrar aqui, só para eu mostrar a capinha. Enquanto isso, eu pego um pouquinho de água, tá? Aqui, ó, é desse slide que eu estou falando. Eu vou pegar uma água aqui, com licença. Então, voltando aqui, professor sem água não dá. Então, gente, é desse slide aqui que eu estou falando, tá? Então, essas questões que eu acabei de apresentar para vocês estão neste slide que está lá no ambiente virtual de vocês, tá? Então, para a gente resumir, né, a ciência política ela tem o papel de estudar o Estado, a administração pública, os grupos e os indivíduos que agem na sociedade, age de forma organizada, na maioria das vezes, né, na sociedade civil,
e sempre em relação com o Estado, seja para sustentar um determinado modelo de Estado, seja para questioná-lo, tá bem? E aí, aqui, então, como todas as ciências empíricas, quase todas, que construíram no século XIX, elas têm como apoio, todas as ciências que se construíram no século XIX, elas têm como apoio teorias como o positivismo, o marxismo e o darwinismo social. Cada tempo da ciência política, ela teve um arcabouço, digamos assim, de sustentação teórica por essa perspectiva, né? E aí também, obviamente, cada professor vai montando o seu arcabouço teórico para dar a disciplina numa dessas perspectivas. Como a gente falou lá no início, a ciência política ela precisa compreender o homem, a sociedade e suas relações de poder. Então, ela não consegue fazer isso aqui sozinha, né? Há muito tempo já na universidade a gente tem entendimento de que a gente não dá conta de explicar uma coisa sozinho, né? A gente precisa necessariamente conversar com as outras áreas do saber. E aqui estão algumas delas: a psicologia, a sociologia, a antropologia, a economia e a história, ok? Então, esse slide aqui diz respeito a essas questões do quando, como e por que a ciência política nasceu. A gente tem também, entre as nossas. Vamos ver aqui se a prof encontra. Entre as nossas primeiras aulas, esse material aqui, que agora eu terei que, de novo, tentar projetar para vocês. Este último material que eu estou tentando projetar aqui. Nem sempre dá como a gente quer, tá? Vamos lá. Esse último material aqui, nós discutimos bastante do ponto de vista nas aulas expositivas, né? Mas discutimos muito quais são os temas inquietantes, provocadores que a ciência política traz para dentro do direito, né? Que ela provoca a ser estudado no direito, né? Então, eu trabalhei com a turma, e por isso que é bem importante você ver os 2 vídeos que estão no canal do YouTube da Univille, do Univille Play, que eu indiquei agora há pouco para vocês, vou retomar novamente, é porque a gente traz, e sobretudo daí agora com o início da curricularização da extensão, que por dentro das nossas disciplinas na universidade, gerar reflexões, gerar novos conhecimentos, pesquisar conhecimentos e histórias já existentes e procurar soluções, no caso da ciência política. A gente fala de soluções sociais, de tecnologia social, de aprendizados que nós podemos ter com comunidades, e aí leia-se comunidades no aspecto amplo, né, com comunidades, mas também com a sociedade de uma forma geral. Né? Na ciência política, a gente trabalha sempre esses projetos de extensão, por onde deve se fazer a curricularização, vai trabalhar com indígenas, com populações afro, com populações imigrantes, com outras diversidades, como gênero, né? Como religiosidade. Então, a gente está fazendo exercícios de análise de uma realidade concreta. A gente traz isso para a sala de aula, a gente conhece isso, a gente relaciona-se com isso,
No caso aqui do direito em Joinville, a gente tem feito sempre com direito civil, né, depois da institucionalização dessa prática, e em São Francisco, no primeiro semestre, a gente faz na disciplina sozinha. Mas é sempre uma relação com a comunidade do entorno da universidade, com temas que são conflitantes ou provocantes, que possam nos despertar para pelo menos 3 questões, né? Cidadania, direitos humanos e justiça social. Sempre essas provocações que estão nos nossos valores, na nossa missão da Univille, vai estar nesse processo também de quando a gente vai para a comunidade. Então, no início das aulas, a gente conversou quais seriam alguns temas que nos inquietam, né? E nós estamos trabalhando esse semestre com 3 temas. O que é equidade? O que é empatia? E o que é alteridade, né? Então, equidade, nós trabalhamos aqui por uma imagem, que para mim é sempre muito significativa, é dar oportunidade a todos, mas tendo clareza que entre esses todos, entre esses supostos iguais, há muitas diferenças. Então, que para esses todos esses todos, né, possam ter a mesma oportunidade, por vezes eu preciso ter uma política de Estado diferenciada. Então, as políticas de cota, as políticas do ProUni, as políticas do UNEDU, né? São possibilidades que uma universidade comunitária como a nossa tem de promover a equidade. Por exemplo, nem todo mundo estudou na escola particular, todo mundo tem o pai e a mãe em condições de nos ajudar a gerir uma mensalidade sozinho, né? De gerir uma mensalidade, pagá-la, ou nem todo mundo tem condições de fazê-lo pela história de vida, pela história social e econômica. Então, essas políticas de bolsa, para pegar um exemplo aqui, são políticas de equidade. Assim estão outras políticas, né? Outros benefícios, chama-se de benefícios, mas outros direitos que garantem às pessoas, dentro de um sistema desigual como o capitalismo, que elas sejam providas pelo Estado de oportunidades ao ponto de poder, talvez não seja essa a palavra adequada, mas é o que me vem agora, ao ponto de poder competir de igual para igual, né, numa oportunidade de emprego, numa oportunidade de ascensão da carreira, às vezes até numa oportunidade de se inserir na sociedade, né? Então, essa é uma palavra que eu gostaria que vocês estudassem o significado dela. A palavra empatia, aí eu não encontrei uma foto adequada aqui, mas essa perspectiva. E ontem o Omar Gunning falou muito na aula inaugural aqui de Joinville, essa perspectiva da empatia. Não é mais possível, já não era, né, na minha opinião, mas que a gente tenha passado por tudo que a gente passou na pandemia e que a gente não tenha a capacidade de ser empático, de olhar para o outro, de se colocar no lugar desse outro, de tentar imaginar o que é a dor do outro, né? Ou quais são os sonhos, quais são as expectativas do outro em relação à vida, né? A gente nunca vai saber o que o outro sente, mas a gente pode se aproximar, a gente pode olhar nos olhos, a gente pode perguntar: tá tudo bem com você? A gente pode se colocar no lugar de um jovem que não conseguiu nem terminar o ensino médio, quiçá chegar na universidade ainda. E pode olhar para esse cara e falar: cara, a gente pode desenvolver um projeto para garantir que você e outros jovens da sua comunidade venham para a universidade. Então, a empatia, ela não é uma conduta apenas de gente boazinha. É como disse o Omar ontem, ela é uma necessidade
de um mundo que está precisando olhar um para o outro, de um mundo que está precisando acolher o outro, porque é nessa acolhida que eu também serei acolhida e poderei desenvolver minhas potencialidades. E a palavra alteridade. Acho que essa é uma palavra essencial para desenvolver os direitos humanos e, sobretudo, desenvolver profissionais no sistema de justiça comprometido com a defesa e a promoção dos direitos humanos, né? Que tem a ver com reconhecer a existência do outro diferente de mim, mas não desigual. Que essa diferença não nos torna melhores ou piores. Essa diferença só significa que nós somos singulares, do ponto de vista do credo, do ponto de vista da etnia, do ponto de vista da nossa orientação sexual. Que esse outro de outras culturas, de outros lugares, né, como os imigrantes, ele carrega uma bagagem fundamental para eu também me ver como cidadão do mundo. Né? Então, a gente fez uma boa discussão em sala de aula e os dois vídeos, então, de uma forma mais sistematizada, eles trabalham essas três questões. E aí, a questão da justiça social, né, que deve ser um dos primeiros pilares para quem estava no encontro da cátedra, né, e da Unesco, aí mais dirigido para a turma da manhã, ouviu, né, naqueles debates, naquelas apresentações, o peso que tem a justiça social, mas que depende dessas outras questões, né? E aí tem a ver com a gente, então, trabalhar, respeitar todas as diversidades, tá certo? Então, nesse sentido, é o outro slide que tem lá e que permeou. Agora estou tentando voltar aqui só para vocês, mas vamos ver aqui. Só um minutinho. Ver se a gente consegue que a minha imagem volte aqui para vocês. Vamos ver. É assim, gente, nem sempre, também no presencial não dá certo, né? Agora, prof, só queria voltar a tela ter cheia. Mas acho que como essa tem imagens, a danada destacar para todos, vamos ver. Ainda não deu aqui, gente, só um pouquinho. Eu vou ficar, senão eu vou ficar quietinha. Será que eu vou ficar no cantinho? Ah, talvez descompartilhar a tela. Vamos ver se em descompartilhar a tela. Não, tudo vai dar certo, gente. Fiquem tranquilos. Vamos lá, prof. Cirlei. Ó, ele está travando, né? A hora que eu tento sair dali, ele está travando essa tela que eu não consigo tirar. Deixa eu ver se eu fechando o PowerPoint, talvez ele possa. Mas olha, que danado, gente. Vamos lá, computadora. A gente já fez tantas coisas juntas, por que que você não vai? Olha, agora, se não me engano, está aparecendo para vocês de novo a tela dos links, então, para os vídeos, né? Vamos ver se agora fica só a prof. Acho que agora ficou só eu aqui com vocês de novo. Espero que sim. E aí, isto. Então, gente, essa é uma discussão fundamental, esses três slides que eu apresentei para vocês. Então, a maior discussão é aquele texto
do Reinaldo Dias, aquele vocês precisam ler, para que, junto com as aulas expositivas que eu dei sobre o Estado, vocês consigam compreender quando o Estado nasceu, para que o Estado nasceu, qual é a finalidade histórica do Estado. Por que a gente fala, os modelos de Estado são históricos? Por que a gente fala isso? Então, em cada tempo, em cada lugar, se desenvolve um modelo de Estado, né? Se desenvolve uma forma de organizar, gerenciar, normatizar, enfim, promover, né? Os direitos fundamentais ou não, aí vai depender de cada tempo. E também, como a gente falou nas últimas aulas, em cada tempo histórico, o Estado foi gerido por a gente chama uma agência central, mas o Estado teve foco, o poder do governante, ele veio de algum lugar. Ora, ele vinha, como lá no Egito Antigo, com a perspectiva dos deuses, então, às vezes, o governante, né, que representava o Estado era o próprio Deus, se confundia com os próprios deuses. Ora, os sacerdotes respondiam, né, em nome de Deus para a sociedade. Então, essa questão mítica, mitológica ou religiosa, para acho que fica melhor a palavra, ela teve presente em vários momentos, e a gente ainda pode dizer que talvez tenhamos ainda países em que tem essa perspectiva de que o Estado ele tem uma relação, o governante foi um enviado, um Messias enviado para promover, né, a ordem entre os homens. Isso vai alterando, né? Tem um tempo, então, que a instituição igreja fica mais forte, como é o período da Idade Média, e aí qualquer governante precisava das bênçãos, né, dos então chamados papas ou clero. Necessariamente a organização da sociedade ela passava pela tutela da igreja, né? Depois houve um tempo em que esse processo político ele foi vivendo enormes tensões, enormes disputas, enormes conflitos, que foi o período dos 3 séculos de transição, do século XVI ao século XVIII, que aí agora a gente está estudando com os teóricos, todo mundo está tendo as rodadas dos teóricos do Estado. Esse conteúdo dos teóricos não cai na prova, mas sim, o conteúdo do que é o Estado, de quem é que manda nesse Estado, de quem é que determina esse Estado, da onde vem o poder deste governante ou dessa estrutura, né? Porque nunca confundir governo com Estado. O governo é uma instituição mais permanente, o Estado uma instituição mais é, uma instituição mais de alternância de poder. Claro que os estados mais totalitários, mais autoritários, tendem a não ter alternância de poder. Ou se tem, é trocar um pelo outro para se manter a mesma coisa. No caso depois do século XVIII, a experiência da democracia, mesmo que seja em construção, nunca acabada, né, como a gente vai ver no segundo bimestre, mas essa democracia, então, nessa agenda geral da onde vem o poder na democracia, é uma agenda de que o poder está relacionado sempre ao povo. Daí nós estamos vendo de novo com os teóricos. Esse povo, às vezes, é todo mundo, esse povo, às vezes, são os homens livres e iguais, chamado de livres e iguais. Às vezes, o povo é toda a população de forma geral. Então, também na democracia ainda está sendo, né? Só muito recentemente a gente tem
o voto universal, o sufrágio universal, a participação de homens e mulheres, de pobres e de ricos, de brancos e de negros, de alfabeto e de analfabetos, como povo político, né? Como aquele que decide as estruturas de poder. E nesse falar do Estado, é bem importante que vocês relembrem, ou quem não chegou no início do bimestre, essa concepção do que é polis, do que é política, no termo assim mais profundo, né? Vá no dicionário de ciência política e observe lá o que é política, que é esse termo que vem de viver em sociedade, de viver nessa polis, então, para usar um termo grego, nessa polis pública, né? Nessa polis que organiza a nossa vida em sociedade. Né? Então, o que é essa política? Né? A gente conversou bastante que é a arte do convencimento, que é a capacidade do ser humano de viver pelo diálogo, de convencer o outro pelo diálogo, de admitir o contraditório e o conflito como parte da vida em sociedade. Né? Nós agora, nessas últimas semanas, tivemos episódios que parece que nos lembra o estado de todos contra todos, né? Ou a guerra, o fato do homem ser o lobo do homem, como diz o Hobbes, né? Quando a gente opta pela violência como um modelo de vivência em sociedade, nós deixamos para trás o nosso contrato social. Nós deixamos para trás a ideia da política como forma de viver. Né? E aqui não, obviamente, não se trata de resumir essa complexidade, né? Mas da gente entender que a política ainda pode não ser ainda o método mais adequado de viver em sociedade, mas é o que nós temos de menos violento. E é por isso que a gente tem que nos tornarmos profissionais e pessoas melhores. Porque se não é a política, é a barbárie, é a loucura, né? É esse desvio alienante que a gente tem visto a nossa sociedade passar. Então, caros colegas e colegas, a gente, um pouquinho menos do tempo que eu tinha dito a vocês, mas eu acho que, assim, a grosso modo, consegui resumir. O que eu quero falar sobre a prova? A prova será para São Francisco do Sul de uma forma diferente, porque lá nas duas primeiras aulas tem uma atividade primeiro, os alunos já sabem, a prova vai estar à disposição depois das 20h45, lá em São Francisco. Em Joinville, a Morgana, que é nossa monitora da disciplina de manhã, o pessoal da manhã já conhece, o pessoal da noite conhece, porque ela está no Cadu e um monte de outra coisa. A Morgana é que vai aplicar a prova. A prova deve ser feita à caneta, tá? À caneta. Não precisa ser na ordem das questões, responda a que você achar mais fácil primeiro. Lembrem-se que a prova é para mostrar e que para que você escreva o que você conseguiu apreender. Mas não assim, ai, não lembro mais disso, vou deixar. Né? Para um pouquinho, respira, te coloca ali como estudante e diz, ai, eu lembro disso, isso aqui tem a ver com o que a prof falou. Né? Ontem uma aluna até sugeriu, professora, você pode dar algumas dicas na pergunta? Porque a gente, né, passou parte do ensino médio na pandemia, a gente não teve devolutiva das nossas provas junto aos professores. Então, a gente, né, para nos lembrar, assim, a senhora poderia botar algumas palavras-chave? Sim, eu farei isso. A prova de ciência política, geralmente, ela é discursiva, ela é descrever. Isso é um exercício que eu preciso aplicar com vocês, né? Porque depois todo o ENAD tem questões assim, a prova de ordem tem questões assim, qualquer concurso que você vai fazer tem questões assim, né?
Então, eu posso até ter uma ou outra questão lá de assinalar, né, objetiva, mas não é isso, não é essa a minha perspectiva de avaliação. Vocês estão no primeiro semestre, eu preciso saber quanto que vocês estão escrevendo, como vocês estão escrevendo. E, sobretudo, se o método que a gente está empregando para partilhar o conhecimento, ele está adequado. Então, façam a prova com calma, com tranquilidade, focados, sem pressa, porque só vai poder sair da aula com a primeira 1 hora da prova, passados 1 hora, não vai conseguir entregar com 10, 15 minutos. Então, tirem esse final de semana para estudar. Tá bom, meus queridos? E lembrem de fazer conexões, de lembrar o que a gente discutiu na sala, de lembrar o que a gente discutiu, para que serve a curricularização de extensão. Pegue as aulas inaugurais que vocês tiveram, peguem as palestras que, né? Pensem num conjunto. A ciência política, ela é para fazer assim com o teu pensamento, e não ir reduzindo, reduzindo, né? É uma, indiferente da sua perspectiva ideológica, mas é um momento para você fazer reflexão, ok? Em relação ao direito, ao Estado e à vida em sociedade por meio da política. Espero que tenha ajudado e desejo a todos uma excelente prova. Um abração, bom final de semana. Vamos parar a gravação aqui, tá bem? Vamos ver aqui, vou parar a gravação.